Olá, pessoas! Quadro Fazendo com Sentido, episódio agora mensal. Se conecte às páginas Viva com Sentido, no Facebook e no YouTube. Temos quadros preparados com muito carinho, especialmente para você. Fazendo com Sentido. Tivemos aí no mês de lançamento episódios semanais e agora estamos com episódios mensais. Toda primeira quarta-feira do mês vocês contam aqui com o quadro Fazendo com Sentido. E a razão de ser desse quadro é justamente trazer profissionais que vão agregar pessoas, abordagens que vão agregar para a sua vida profissional, né? Que possa realmente fazer você ter uma forma de ver e viver e renovar, né, se reinventar, que é o que nós vamos falar hoje, na sua vida profissional. E hoje, como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhada por alguém que tem duplamente um sentido especial, né, Ursinho? Ursinho não, André Tapichuri. Vulgo Ursinho. Vulgo Ursinho, que vai falar um pouco para vocês aí, né, Ursinho, André? Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha trajetória, quem eu sou, por onde eu passei e aquilo que eu mais venho deixar para vocês aqui como lição é a palavra se reinventar. É como sair, como eu tive que sair várias vezes da minha zona de conforto, onde eu já estava estabilizado, onde eu já desenvolvi uma profissão, um trabalho e as reviravoltas que a vida dá e como você tem que fazer para começar tudo de novo, né? Exato. E aí é um pouquinho disso que eu vou bater um papo hoje com a Fá e contar para vocês até onde eu cheguei, que hoje eu sou proprietário do hostel em Itupeva, esse lugar maravilhoso que vocês estão vendo de fundo, cheio de energia, e o que eu faço hoje da minha vida, beleza? Nós temos 10 passos aqui que a gente elencou, que são passos bem legais, né? E aí a gente vai passar por eles de uma forma bem direta, porque é bastante história, né? Assim, é bastante coisa. Mas, bora lá. Primeiro emprego. Primeira atividade profissional. Então, meu primeiro emprego foi numa loja de roupa chamada VR, no shopping em São Paulo, West Plaza. É uma loja direcionada para artigos de ternos, gravatas, então o público em geral dessa loja são empresários, são engenheiros, são advogados, então pessoal que usava terno e gravata todos os dias da semana. E a maior lição que eu recebi da minha gerente de loja lá, que já tinha muitos anos de experiência de venda e já trabalhava com essa marca há muito tempo, foi o seguinte: ela virou e falou para mim: André, não espere que as pessoas que vão entrar na nossa loja no final de semana, que elas cheguem aqui de terno e gravata. Esses engenheiros, esses empresários, esses advogados, eles já andam assim a semana inteira. Então nosso público-alvo vai entrar dentro da nossa loja de chinela havaiana, de camisa de time de futebol, de barba por fazer, né? Vai entrar no mais à vontade possível. Então a primeira lição que eu tive dela foi nunca julgar a capacidade de compra da pessoa pela aparência, né? Então, o que as pessoas imaginam que um engenheiro, um cara de posse, ele teria que entrar numa loja de terno vestido de terno e gravata, era exatamente o contrário. Então, o pessoal vinha quando tinha disponibilidade de tempo de final de semana e vinha à vontade, chinelo, camisa de time de futebol e tal. Então, eu sempre aprendi que a gente deveria atender as pessoas de forma igual, sem nenhum pré-julgamento de imagem, e que a gente entende que quem realmente tem alguma coisa não precisa demonstrar. Quanto mais dinheiro, posses a pessoa tem, mais simples ela é, menos ela tenta ostentar, menos ela tenta mostrar. E isso me trouxe experiências para uma história que eu vou contar logo depois, um pouquinho mais à frente, o quanto isso me beneficiou. Exatamente, né? Mas você vê, e é legal porque ver hoje, né, o que faz sentido para você profissionalmente, nem sempre vai imaginar que o seu primeiro trabalho, a sua primeira abordagem foi dentro de um convencional, de uma caixa ali, né? Loja de roupa social, ou seja, hoje você tem o privilégio de não precisar trabalhar dentro desse formato, assim, de chinelo, né? Que é o jeito que faz sentido, mas Sim. também passou por outros momentos, né? Que também a gente vai trazer aqui. E aí tem umas viradas, né? Então, beleza, eu saio dessa busca de empregos
tradicionais, vamos dizer assim, e vou montar meu próprio negócio. Aí você veio com esse lado empreendedor, que é onde você montou o seu negócio primeiro, que foi? Isso, então vamos lá. Eu venho de uma família de médicos e advogados, né? Então, meu pai é advogado, minha irmã é advogada, meu irmão do primeiro casamento do meu pai, médico. E o meu avô, por parte da minha mãe, comerciante nato, nada de estudo, aquele mascate mesmo, que ele chegou em São Paulo, criou algumas oportunidades, ia para o interior, comprava coisas que tinham necessidade, vinha vendendo de porta em porta, e aí ele foi crescendo de uma maneira tão grande que ele foi um dos fundadores da Barão de Limeira em lojas de carros, de automóveis. De lá ele construiu uma grana muito legal, depois ele se tornou o principal construtor do bairro do Pacaembu, Morumbi. Então meu avô era um cara que andava de chinelo franciscano, calça social cortada tipo bermuda, uma camisetinha, você olhava para ele e parecia um pé rapado. E ele era dono de metade do Pacaembu e do Morumbi. Então esse tino comercial que eu puxei veio do meu avô, né? Nós somos descendentes de árabes, né? De libaneses, então narigão grande, esse gosto por comercializar, por estar no comércio, por barganhar, por vender, isso vem muito no sangue. E por conta do meu pai e da minha mãe, da formação deles, eles simplesmente não me cobraram absolutamente nada com relação a estudos. Então eu me formei primeiro e segundo grau completo e disse que eu tinha vontade de ter o meu próprio negócio. Então, no momento certo da minha vida, quando eu conheci a minha segunda mulher, ela fazia fonoaudiologia na PUC e eu tinha acabado de sair dessa loja, pegado uma indenização e apareceu uma oportunidade de montar um restaurante por quilo na Rua Bartira, em frente à faculdade à PUC. Então, eu trabalhava durante o dia lá, ela fazendo faculdade. Na hora do almoço, ela trazia as amigas que era de curso integral para almoçarem no restaurante. Dava 5h30, 6 horas da tarde, a gente fechava e ia embora para casa. E aí nós ficamos nessa vida de trabalho, que foi muito corrido, era muito sacrificante, durante um ano. Até que no final do período desse ano de inauguração do restaurante, nós fomos assaltados lá, e eu reagi ao assalto e tomei um tiro na virilha dentro do meu estabelecimento comercial. Então eu quase morri, fiquei internado na UTI, 6 meses de hospital, fazendo tratamento de fisioterapia, tomando anticoagulante. Foi quando eu resolvi fechar um ciclo meu da minha vida em São Paulo e me mudar para Itupeva, onde minha mãe já morava aqui e eu vinha aos finais de semana buscando uma qualidade de vida melhor, ou seja, menos violência, um lugar com menos poluição, mais ar puro, uma condição de qualidade de vida melhor. E aí eu fiz essa migração, fechei o restaurante lá e me mudei para Itupeva. Chegando aqui em Itupeva, veio a minha primeira oportunidade de emprego aqui, que o noivo da minha irmã tinha uma imobiliária, e quando soube que eu vinha para Itupeva, me convidou para trabalhar com ele. Então eu fiquei 10 anos dentro do ramo imobiliário. Infelizmente o relacionamento do rapaz com a minha irmã não deu certo, eles acabaram não casando, e quem pagou o pato fui eu. Trabalhei durante 10 anos com uma pessoa que simplesmente pegava todos esses problemas que tinham do relacionamento e descontavam em mim, que era um parente mais próximo, então talvez fosse um meio dele atingir a minha irmã me machucando, né, me humilhando, tentando me menosprezar. E aí eu desenvolvi um sistema de atendimento muito direto, eu sempre fui muito cuidadoso com os meus clientes. E os clientes chegavam, elogiavam o meu trabalho para o dono da imobiliária e falavam: cara, que cara incrível, ele sai com a gente sem pressa, ele não está preocupado se a gente vai comprar ou não, ele se preocupa onde a gente vai morar, se nós temos filhos, a distância da cidade, onde os filhos vão estudar, se a minha esposa vai ficar sozinha, então se tem que ser num condomínio fechado, num loteamento aberto. Então eu sempre aprendi a tratar as pessoas como pessoas e não como números. E a entender que quando você é um prestador de serviço, a maioria dos seus clientes é o tal do QI, do quem indica. Então, se você desenvolve um trabalho bem feito, se você é honesto, se você se envolve com amor com aquilo que você faz, as pessoas que são bem atendidas, elas acabam te indicando para outras pessoas, e é assim que normalmente o prestador de serviço faz o nome dele. Então, quando esses hóspedes chegavam, os clientes, né, e me elogiavam para o dono da imobiliária, ele simplesmente dizia o seguinte: se não fosse bom, não trabalharia comigo. E durante esses 10 anos, a minha grande força de trabalho em me manter lá, vinha desse feedback que eu tinha dos meus clientes e não, infelizmente, do dono da imobiliária.
E aí dentro desses 10 anos, né, patinando, fecha uma vendinha aqui, faz outra ali e tal, aconteceu uma coisa muito engraçada. Foi a maior venda que eu tive nesses 10 anos de trabalho. Eu sou tipo o Rodrigo Faro. Isso, né? Vamos lá. Na verdade, eles tinham também, inclusive, uma conduta, eu acho importante ressaltar isso, porque existia uma conduta lá, por conta desse desdém, né, que se fazia, e às vezes tem muita gente que vive isso no trabalho. Colega de trabalho, chefe, que tudo que você faz parece que é pequeno, né, te passa o pior trabalho, né? E só que você saber lidar com isso, eu sempre falo isso, inclusive nos processos individuais. Se você souber contornar isso, focar no que você quer oferecer, a oportunidade vem. Não vem, às vezes, diretamente do seu colega de trabalho ou do seu chefe, mas vem. E é isso que eu quero que ele ressalte, porque eles passavam assim, passa para ele, para o novato, para o iniciante, 10 anos depois você ainda era novato e iniciante, Exatamente. né? Então eles tinham essa postura de aquilo que parecia que não era bom negócio, passa para o André, entendeu? Isso. Aí olha isso. Então, gente, é o seguinte, eu tava naquela fase desgraçada, eu tinha um Fusca branco, que o apelido dele era Dálmata, tinha tanta mancha de massa, de reboco, que ele era branco e cinza, ele literalmente parecia um Dálmata. E esse carro, a porta do lado do motorista, ela não fechava. Então amarrava com aquela aranha, que é aquele elástico, passava por trás do banco e prendia no freio de mão. Então toda vez que eu ia sair com o cliente e fazia uma curva, a porta abria e voltava no elástico. E eu lá duro, as crianças querendo viajar final do ano, presente de Natal, aquele monte de pedido, era outubro e eu zerado de grana naquela fase desgramenta. E tô lá, plantãozinho dentro do escritório, me entra um senhorzinho a pé, com as características do meu avô. Sandália de couro, bermudinha social cortada aqui, camisa social, um chapeuzinho de palha, um celularzinho no bolso. Eu fiquei em choque, que eu olhei e falei, nossa, meu avô tá entrando ali, né? E aí era a vez do outro corretor atender, eles estavam batendo papo, o dono da imobiliária e ele, e o tiozinho entrou na imobiliária e falou assim, olha, eu gostaria de ver um sítio assim, assim, assim. Aí um olhou para a cara do outro, viu aquele ser simples, o imóvel que ele queria, o perfil era muito caro aqui em Itupeva, ele não botou fé que o comprador era potencial cliente e falou, o André vai atender você. E ele abriu mão da vez dele e me passou o senhor. Então eu sentei, abri o nosso casting de imóveis, mostrei o imóvel que era o perfil que ele queria. O imóvel na época custava em torno de 1.200.000, né? E aí eu falei para o senhor quer ir lá ver? Ele falou, com certeza. Eu falei, olha, eu tô com um fusquinha aí, pau para toda a obra, mas é simplesinho, mas vai levar a gente lá e vai trazer com segurança. Ele falou, não, só um minutinho, eu vou ligar para o meu motorista vir buscar a gente. Aí o cara discou o celularzinho do bolso e falou, fulano, vem me pegar no escritório aqui do lado. Passa 5 minutos, me estaciona uma Mercedes no pátio da imobiliária, desce um motorista de cap todo a caráter, abre a porta do carro, pede para eu entrar, põe o senhor, que era o patrão dele, no banco de trás e a Mercedes começa a manobrar para fazer a volta e eu olho para a janela e a cara do outro corretor foi aquelas coisas de comédia, quando o pessoal dá aquele slow motion que você vê a cara da pessoa fazendo assim, uó, e eu... Tchau, vamos passear de Mercedes, vamos oferecer o sítio. E o que aconteceu? O nosso escritório, ele trabalhava com vendas variadas, então eram áreas industriais, eram terrenos, chácaras e sítios. E o senhorzinho veio com o motorista dele e estacionou no nosso concorrente, que era um escritório ao lado. Só que esse escritório ao lado, ele vendia só loteamento fechado deles. Então tinha aqui um condomínio que eles estavam lançando e eles só vendiam os terrenos ali. E assim que o tiozinho pediu por esse imóvel, o cara falou, nós não trabalhamos, mas o escritório ao lado trabalha. E o tiozinho saiu a pé daquele escritório e entrou no meu. Gente, em 10 anos trabalhando como corretor de imóvel, foi a maior venda que eu fiz como corretor de imóveis. E aquilo foi uma festa, porque chegou novembro, caiu lá quase 60, 70 mil na minha conta. Isso há quantos anos atrás? Isso em 2004.
4, mais ou menos. 16 anos atrás, 60 mil era o equivalente se bobear a 100, 110 mil, assim, não é? Era um hoje. carro zero, era um carro bom zero. Não, e pra época, mas eu digo valorizado hoje, seria Hoje, muito mais dinheiro, sim. né? Então, o 60 de antes era tipo, hoje na sua conta, cair 110 mil Por reais, aí. né? E aí, gente, foi aquela festa. Fomos para Maresias, virada do ano, aquela apresentaiada legal para as crianças. Fiz um fundo de caixa, porque o trabalho de corretor tem dias bons e tem dias ruins. Às vezes você ficava 2, 3 meses sem vender nada, mas enfim, foi uma experiência muito legal e recompensante. E aí, durante esse período de 10 anos, eu me casei pela terceira vez. A minha terceira esposa, ela era bióloga e era professora. Ela dava aula, a família dela toda era de educadores em Itu. E quando ela ficou grávida e a gente veio morar junto, que ela veio de Itu para Itupeva, ela conseguiu aulas no estado, aqui na prefeitura. E eu trabalhando como corretor e ela como professora. Até que chegou um determinado momento em que um aluno entrou drogado na sala e pediu que ela fizesse silêncio no meio da aula, que ele queria descansar e dormir em sala de aula. Ela encaminhou aquele aluno para a diretoria, aquilo gerou um desconforto, né? O menino ficou revoltado e quando ela estava saindo da escola, ela foi cercada por mais 5, 6 marginaizinhos que estavam ali e eles riscaram o carro, ameaçaram agredir ela tal, e ela ficou em choque e falou: eu não vou dar mais aula. E eu, como já tinha implantado muita empresa aqui, já estava há 10 anos no mercado imobiliário, eu falei: cara, você é formada em biologia, eu vou bater em algumas portas de algumas empresas aqui, nós vamos procurar alguma coisa na sua área como bióloga. E aí E que assim, surge desculpa te cortar, isso, só der pra gente... mas aí que surge a outra oportunidade. Então você vê mais uma transição. Muitos profissionais deixam, inclusive, de ter, né, uma prosperidade profissional e até chegar naquilo que tanto quer, por não se permitir, inclusive, renovar-se, né, reinventar-se. Sim. E olhar o mercado, né? A partir dessa necessidade, cansado de sala de aula, teve essa situação de conflito, aí vem a oportunidade que só teve alguns pontos, né? Mas que daí, pum, vocês montam o laboratório. O laboratório. Né? E também, de novo, uma história muito interessante com isso. Né? Nós batemos em algumas empresas, surgiu a necessidade do mercado regional de ter um laboratório de microbiologia de alimento, muita empresa de alimento, eles ficavam fechados ou a São Paulo ou a Campinas, era um fluxo muito grande de empresas precisando e isso atrasava muito o produto ser colocado no mercado. E aí, voltando um pouquinho na história de como o meu laboratório deu certo quando nós montamos, voltando a uma história, o tio da minha mãe, ele era cônsul-geral do Brasil, então ele tinha muita grana, ele morou em vários países fora e quando ele vinha ao Brasil, ele vinha para Itupeva e convidava a família inteira da minha mãe para reunir num restaurante que era tradicional aqui de Itupeva. Ele fechava o restaurante para a família e bancava uma almoção para todo mundo. E dentro desse restaurante tinha um rapaz, que era o garçom que servia a nossa mesa, que ele fazia faculdade de Química à noite. Na época eu nem sabia, eu vim saber dessa história depois. E ele trabalhava como garçom durante o dia para pagar a faculdade dele. E toda vez que meu tio ia lá, como ele servia bem a mesa, meu tio dava aquelas gorjetas gordonas, em dinheiro de hoje 150, 200 pau de caixinha para ele. E o moleque arregalava o olho e falava: caramba, né, meu, estourei no norte. E aí passou-se o tempo, tal, passando isso, eu fui oferecer o meu trabalho numa multinacional de temperos, que ela era alemã, que ela veio a se tornar depois a minha principal cliente. E quando eu vou apresentar o laboratório, quem vem me recepcionar? Esse antigo garçom, William. Ele já tinha se formado, ele estava cuidando da parte de físico-química do laboratório da empresa. Quando ele olhou, ele me reconheceu e falou: nossa, Andrezão, é você? E eu: porra, William, que legal, o que você está fazendo aqui? Ele: nossa, cara, quantas vezes aquelas caixinhas do seu tio não me proporcionou uma capacidade de pagar a faculdade, seguir o meu estudo, e aí vindo com muita dificuldade, eis-me aqui. E aí isso acabou me abrindo a porta para ele me levar para a gerente de laboratório dele. A gerente veio conhecer o meu laboratório, que estava tudo novo, limpinho, ela falou: pode fechar. E aí essa empresa era o meu principal cliente. Então eu trabalhei durante 6 anos com o laboratório, quase que virando 24 horas para essa empresa. E o que me abriu a porta foi a generosidade
lá de trás do meu tio, e o reconhecimento desse cara pelo que a minha família podia, um membro dela, ter feito para ele, e ele estava retribuindo para mim, que estava começando um negócio novo. Aquela Foi velha também uma história situação de legal. que o mundo dá muitas voltas. E mais ainda, se você fosse aquele sobrinho do tio que meu tio tá bancando, esse Metido, cara só é o garçom, garçom. já estaria enrolado, né? Então Exatamente. agora nós vamos já estamos caminhando aí para o final, né, desse bate-papo, porque é bem vasto, como eu disse, é bem rico. Mas nós vamos agora pegar os pontos que daí para frente foram bem decisivos. Então, beleza, eu tenho um faturamento com uma empresa multinacional, 40 mil reais, certo, Deco? Você tinha nessa época. Certo. Aí, o que acontece? A seguir. Chega a crise de 2011 na Europa, onde a Grécia deu calote. E aí, como a minha empresa ela era alemã, a primeira coisa que ela fez foi chegar lá e cortar o contrato com a gente. Nós tínhamos mais 15 empresas de pequeno porte, e independente desse outro volume de empresas, não era suficiente para manter o padrão, a estrutura que a gente tinha. Então eles simplesmente romperam o contrato, nós ficamos mais um ano lutando ali, trocando figurinha, gastando toda aquela economia que a gente tinha feito de caixa para essas eventualidades, e infelizmente essa empresa não retornou ao nosso portfólio, né? Nós acabamos fechando o laboratório. Eu deixei a parte boa de consultoria para minha ex-mulher, porque a gente acabou se separando, e aí eu fui virar mascate. Né? Eu comecei aos meus 40 e poucos anos de idade, uma vida nova. A gente, só voltando um pouquinho, com relação à parte do laboratório, como eu vinha de vendas, né? Quando a gente montou, eu fiquei responsável pela parte comercial. Então eu decorei quais eram as necessidades das análises, pacotes, preços, e oferecer isso para as empresas. Só que chegava lá, eu lidava com pessoas altamente qualificadas, técnicas, que eram nutricionistas, engenheiros de alimento, gerentes de qualidade. E aí, quando eles me faziam pergunta técnica, eu não sabia responder. Então eu dizia assim: olha, eu vou anotar as tuas dúvidas, vou levar para a minha área técnica, que eu sou só do comercial. Essas pessoas torciam o nariz e falavam: eu estou falando com um leigo, esse cara não vai saber resolver o problema que eu tenho necessidade de resolver aqui. E aí surgiu a necessidade de eu ter que estudar. Eu fui fazer uma faculdade de tecnologia de alimento para entender o que era aquele produto que eu oferecia, para entender como funcionava o mundo em que eu estava trabalhando, que eu estava vivendo. Então, aos 40 anos de idade, eu me vi entrando numa faculdade e fazendo 4 anos, 5 anos na verdade, de estudo até sair o meu diploma. E aí muitas pessoas acham que você chega numa determinada fase da vida que você já está velho para fazer determinadas coisas. Então tava eu lá, tiozão, com 40 anos de idade, fazendo faculdade com moleques de 20, 22 que tinham acabado de sair do terceiro colegial e já entraram direto na faculdade. Mas é então aquilo isso também é uma coisa legal. Fazer o que precisa ser feito, né, Débora? Fazer o que precisa ser feito, se reinventar, ir atrás daquilo que tem necessidade para você alcançar o objetivo que você quer e ter força de vontade para isso. Então aí fechamos esse ciclo, né, do laboratório e tal, e aí eu fui recomeçar a vida sendo mascate. Ia para São Paulo, feira da madrugada, 25 de março, comprava roupas femininas, acessórios, bijus e tal, punha tudo numa mala e ia batendo de porta em porta no comércio, oferecendo essas roupas e essas bijus. Então assim, a mulher, quando ela ia sair para procurar algo que ela queria, ela tinha uma gama gigante de lojas, de shopping para escolher o que ela queria. Mas quando a oportunidade batia na porta dela, ou seja, você estava levando aquilo para ela, já estava lá, era certo que eu conseguia vender. E muitos, aí só der pra gente poder. Sim. Muitos não. Mas peraí, eu tava até ontem, eu fiz uma faculdade, eu montei um laboratório, eu Fui tinha empresário de ganhar 40 fui empresário mil por mês. de montar, né, de ter 40 mil reais por mês. Então, assim, com carros e tal, agora eu vou para 25, eu vou comprar roupa e ficar vendendo de porta em porta, mas mais uma vez, reinventar e fazer o que precisa ser feito. Aí é onde começa a entrar uma outra fase, né? Uma Que daí outra vem fase. o piercing, né? Que daí você agregou Isso. isso porque você viu que também, de novo, olhando oportunidades. Sim. Peraí, se eu já tenho isso, já tenho aquilo, eu eu posso comecei fazer com mais roupa isso. feminina e acessório. Eu já frequentava estúdio de tatuagem desde os 12 anos de idade que eu me tatuo, então eu já tinha um conhecimento muito vasto dessa área sobre tatuagem e piercing, porém como a visão de cliente, não como profissional.
E aí eu comecei com venda de roupa feminina e acessórios, roupa de feminina, acessórios, e eu fechando minhas costas durante um mês com um tatuador amigo meu. O body piercing dele tinha ido embora de Itupeva para Manaus, e eu 30 dias vendo o dia a dia do estúdio dele, as pessoas entrando e pedindo para perfurar, para colocar piercing, e ele dizendo que o body piercing dele tinha ido para Manaus. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, isso tem um mercado, eu vejo potencial nisso. Você pode me passar o endereço, o profissional que treinou o seu body piercing, que eu vou fazer o curso, e aí você tendo clientes, você me chama, eu trabalho na área de piercing para você e você continua com as tatus. Então eu fazia as minhas vendas na rua, e toda vez que ele tinha alguém para colocar piercing, ele me chamava, eu ia lá e aplicava o piercing no estúdio dele. Começou a ter uma procura tão grande que depois de 8 meses que eu estava colocando o piercing, ele me incentivou a começar a tatuar, e aí depois de um ano eu estava com o meu estúdio de tatu e piercing aberto. Aí larguei as roupas, comecei a viver de tatuagem e piercing, e esse período de zona de conforto se manteve exatamente por mais 7 ou 8 anos. E aí chega 2016, aquela crise monstra, ninguém tinha dinheiro para fazer absolutamente nada, e tatuagem e piercing eram coisas que não eram nem secundárias, eram terciárias. Então primeiro a pessoa ia comer, pagar aluguel, abastecer o carro, pagar contas, se sobrasse dinheiro, eles iam ver o que fariam. E aí eu vi o meu rendimento cair de 8, 10 mil por mês para 1.500, com uma renda fixa que eu precisava de despesa de 6 mil reais. Eu falei, e agora? O que eu faço? E aí tive que me reinventar de novo. Foi quando eu fechei a minha casa aqui, entreguei o prédio onde eu tinha o meu estúdio, e tive, depois de 20 anos, voltar a São Paulo, naquela loucura que eu tinha saído de lá, e acabei montando um estúdio onde? Na 25 de março, no meio da loucura do centro de São Paulo. E aí ia de metrô 6 horas da manhã, engarrafadão, chegava lá o dia inteiro aquela bagunça. Como o meu estúdio era numa sobreloja, eu virei camelô literalmente da 25 de março, pegava uma caixinha com os piercings e ficava andando de um quarteirão ao outro oferecendo piercing a varejo ali e convidando as pessoas para subirem e tatuarem ou colocarem um piercing comigo. Como era sobreloja, não tinha visualização de rua, então eu me tornei um camelô da 25 de março. Entenderam, né? Olha quanto fazer sentido, né? E tudo que foi feito com um sentido, com uma necessidade também em alguns momentos, mas fazendo com verdade, fazendo com sentido. E aí, depois de camelô, quando que começa de novo? Porque daí você começou a ter volume e tal, aí você tem mais uma transição. Isso, aí meu pai vem a falecer, ele tinha um apartamento muito bom em São Paulo, tinha uma grana guardada no banco, nós recebemos ali um dinheiro do inventário dele, foi quando eu consegui voltar para minha casa em 2017, ainda insisti em trabalhar com tatuagem e piercing, acabei montando um estúdio durante o ano de 2017 inteiro em Jundiaí, no centro de Jundiaí. E aí eu, trocando figurinha, vi que a coisa não ia, comecei a procurar novamente uma nova oportunidade de negócio para que eu pudesse voltar a ter um ganho, ter uma perspectiva. E comecei, junto com os meus 2 filhos mais velhos, que um deles é gerente de banco, a pedir que eles começassem a entrar na internet, a pesquisar para mim opções de novos negócios, né? A gente estava procurando uma franquia que tivesse pouco investimento, até 30 mil reais, né? Que eu conseguisse montar, que aquilo me desse um rendimento mínimo de pelo menos 6 mil, que eram as despesas que eu tinha para honrar todo mês e tal, e pesquisa daqui, pesquisa de lá, e a gente não tinha definido nada. Chegou o final do ano, fui embora para Ilhabela, já fazia quase 10 anos que eu passava a virada do ano lá, e sempre no mesmo hostel, né, que é a Caxinguelê, a pousada de amigos meus, e aí conversando com eles, né, mostrei as fotos de onde eu morava e disse que será que daria certo montar um hostel lá, e eles falaram, cara, dá muito certo. Nós vamos treinar você aqui, te dizer quais são os prós, os contras, aonde começam deveres e obrigações de cada um, e como eles são pessoas que recebia a gente como amigo, fazia você se sentir em casa e não um número. Eu peguei muito a forma de atendimento deles e mais a bagagem toda que eu vinha de loja, de venda, de corretor, né? E trouxe tudo isso para cá. E aí surgiu a oportunidade de, final de 2017, eu fechar o meu estúdio de tatuagem e trazer tudo para cá. Então eu montei o hostel,
Montei o meu estúdio de tatuagem, piercing, a parte da terapia corporal, tudo dentro do hostel, e comecei a aplicar valores parecidos com o que de Ilhabela, achando que eu ia atingir aí um padrão de pessoas da região. Começou a R$ 75,00 a diária e 150 per noite. Não surtiu efeito, não tive retorno. Depois eu recoloquei os valores e coloquei a pernoite a R$ 100 e a diária a 50, deu certinho, coube no bolso do pessoal. E eu acho que o principal, né, é assim, você perceber que ou chegar nesse ponto, né, que é algo que você gosta, lidar com pessoas e tudo mais, o seu maior diferencial é justamente, não é só o que você oferece, né? Então, assim, aí você chega num ponto, que é aquilo que você falou lá no início, do serviço, né, do prestador de serviço, que é o servir, que você, não é o que você oferece, não é você oferecer só uma piscina, né, que é legal, é gostoso, um ambiente gostoso, uma cachoeira ali embaixo, mas você oferecer o que você tem de melhor, que é você, né, e você realmente saber que toda a tua história te trouxe a lugar, a diversos lugares, mas principalmente o lugar que você quer, que você tá hoje, que te faz diferente, e é aquilo, né, que daí teve o principal, que eu acho muito legal. Quando você teve essa ideia, quando você falou com seus amigos, você sentou e colocou para Deus, né? Senhor, será que é isso mesmo, né? Eu venho de uma espiritualidade muito grande, de uma fé inabalável, né? Então eu sempre passei por altos e baixos na minha vida e eu sempre dobrei o meu joelho e agradeci a Deus por cada fase, né? Então, enquanto eu estava empresário ganhando 40 mil por mês, era muito fácil você se dizer crente e ter fé em tudo quando tudo está dando certo. Mas quando as coisas passam a dar errado, as pessoas imaginam que Deus está revoltado com você, que aquilo é um castigo, ou que você tem o merecimento de passar por aquilo. E aquilo, para mim, todos os desertos, todos os altos e baixos que eu passei na minha vida, foram um amadurecimento. Deus me preparando para algo melhor lá na frente. E naquela época que eu estava procurando uma nova atividade, surgiu a oportunidade do hostel, eu levei isso para o chão da minha igreja e num culto eu ofereci isso ao Espírito Santo e falei, pai, e aí monta o hostel? E eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim, filho, pode fazer que nós vamos abençoar, vai dar certo sim. E aí naquele momento que eu tive a certeza de que o negócio iria dar certo, eu falei, então eu vou transformar a minha casa como uma casa de Deus, um lugar onde as pessoas vão chegar de um jeito e vão embora transformadas, né? Então elas chegam aqui de um jeito e saem daqui com um sorriso no rosto, levando uma boa energia. Se vocês entrarem hoje lá na minha página no Face, Hostel em Itupeva, vocês vão em avaliações, tá lá, Paraíso, lugar de energia boa, Andrezão anfitrião nota 10, Andrezão sensacional. E aí o que acontece? É o que eu falo para todo mundo. Quando você levanta e sai para trabalhar, é justo que no final do mês você receba o monetário, o financeiro, porque você dedicou o seu tempo para aquilo, então você vai receber. Agora, quando você faz algo com amor, quando você faz algo que você gosta, quando você se dedica, né, o seu tempo para transformar a vida das pessoas numa qualidade de vida melhor, então o financeiro ele vem porque eu estou aqui trabalhando, mas quando vem o reconhecimento, quando alguém chega para você e fala, posso te dar um abraço, cara, muito obrigado por você ter cuidado de mim, pelo carinho, quando eu vou servir um café da manhã em que eu pego florzinhas do jardim e enfeito o prato e levo para a pessoa. Então o café da manhã está incluso no valor que você pagou na pernoite, é minha obrigação te servir aquele lanche. O pegar as florzinhas, enfeitar o prato e te servir, é o meu jeito de dizer para você que você está sendo cuidado, que eu estou indo com todo carinho e estou te dedicando esse tempo, essa diferença. E parece que são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Que é o que dá sentido, né? Que a gente falou, bom, nossa senhora, desafiador, né? Mas vocês viram que é muito rico e valeu a pena, com certeza, totalmente. E hoje, né, graças a Deus, cada vez mais tudo se consolidando, Sim. né, todo esse trabalho que o André já faz, né, de acolhimento, da terapia, do terapêutico, tanto da conversa quanto com a parte da massagem, do corporal, que ele também acabou trazendo isso durante a trajetória dele, né, hoje também se une, né, com o que eu também faço, com essa união de eu ter conhecido aqui, inclusive, procurando um lugar para fazer treinamentos, Viva com Sentido, né?
office aí, onde faz sentido ser estar, que para nós é muito importante fazer sentido onde está, e ir fazendo o que você faz, e sendo quem você é. E assim que eu conheci também o Dé, olhando e falando assim, cara, esse cara, ele é a representação do que é essa plenitude, essa liberdade de ser, né, essa energia positiva. Então, ursinho, e hoje, né, também, como eu disse, duplamente especial, porque temos, além de toda essa parceria profissional, uma parceria de vida, que é lindo, né, essa relação que se encontra por termos propósitos idênticos, né, iguais, com a mesma direção, com o mesmo amor. A chegada da Fá na minha vida foi exatamente assim, ela procurando um espaço onde ela pudesse fazer o treinamento. Quando ela veio conhecer, nós fizemos uma vivência, né? Fizemos uma terapia, e aí conversando sobre o que a gente acreditava, o que cada um fazia e tal, a gente viu que o nosso propósito era dedicar o nosso tempo, o nosso conhecimento para transformar a vida das pessoas. Eu, através do acolhimento e do aconselhamento, né? Através das massagens, do toque e tal, era praticamente a primeira fase da etapa do trabalho da Fá. Exatamente. E que quando as pessoas tinham trauma, que elas não conseguiam superar, que elas precisavam de um caminho a mais, aí a Fá, através da PNL, da programação neurolinguística, das vivências, da parte da hipnose, da regressão e tal, conseguir chegar lá e trabalhar tudo isso. Então, os propósitos se juntaram, era muita coisa em comum, e aí só podia dar nisso, casalzinho. E agora fitness. Mas isso é para um outro quadro que é o Cuide-se Bem. Sim. E outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês. Numa época como essa de pandemia, onde grandes gigantes multinacionais, empresas super sólidas quebraram, né, a gente viu, infelizmente, muitas pessoas, né, perdendo seus empregos, desesperados porque não conseguiam um meio de sustento da sua família. Eu vi muitos negócios fecharem a porta e literalmente quebrarem, né? Naquela ignorância das pessoas no começo da pandemia, fica em casa ou sai para trabalhar, só quem é pai de família, só quem tinha um compromisso de trazer dinheiro para casa, só quem era um microempresário que lutou a vida inteira, pegou de repente aquele dinheiro de uma rescisão e estava ali lutando, montando seu negócio. A gente viu que muitas pessoas não tinham fundo de caixa e não estavam preparados para passar por esse período de porta fechada. Então a gente viu nesse período muitas pessoas perderem tudo, perderem os seus sonhos, perderem o seu sustento, perderem muito o seu padrão de vida, né? E aí de repente eu vejo que no meio disso tudo, graças a Deus, o hostel se manteve linear, que não me faltou comida, não me faltaram as coisas. Então eu sempre digo para as pessoas, o universo, ele te devolve tudo aquilo que você lança para ele. Não tem como você plantar limão e colher melancia. Então quando você apresenta ao universo um ambiente de positividade, quando você faz as coisas com amor, com carinho, quando você trata as pessoas como elas têm que ser tratadas, eu, graças a Deus, eu tive um merecimento, eu não vou dizer nem sorte, eu chamo de merecimento, de estar passando por essa pandemia. O meu negócio está próspero, né? Mas eu digo para você, não tenha medo de se reinventar. Não tenha medo de procurar novos focos. A vida não começa e não termina dentro daquilo. Sair da zona de conforto é desconfortável, né? Você ter que se reinventar, você começar um novo emprego, começar uma nova fase da sua vida é muito difícil. E você saber tirar proveito, e tirar proveito no bom sentido, né, de tudo. Sim. Porque nesse meio tempo, tinha filhos? Tinha. Quantas pessoas às vezes acham, não, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Falta de tempo, né? Desconhecimento. Teve o falecimento do pai, novo. Caramba, é uma dor, mas ao mesmo tempo a dor também trouxe oportunidades. Então, você saber acolher cada momento, de sair de uma loja, depois ser um empresário de 40 mil, depois voltar pro quase zero ali, pro mascate, e aí volta de novo a ter prosperidade, aí depois com essa vinda, né, de cada momento você poder se reinventar, e não importa se você tinha em conta R$50 ou se você tinha 600 mil reais, era a mesma pessoa, era a força, e a força que tinha, né, a força vinha de dentro. Então, quando o fazer sentido vem de dentro, gente, qualquer ambiente externo, mesmo como agora, uma pandemia, uma sazonalidade, inverno e tudo mais,
que a gente vai fazer depois um especial só falando sobre sazonalidade, não é o suficiente para te limitar ou para te definir quem você é, né? Porque você sabe o que você está fazendo e você faz dando sentido ao que você faz. Exatamente. Então, gratidão, ursinho, Foi gratidão. muito legal ter essa conversa com vocês. E venham conhecer o hostel em Itupeva. Poder testemunhar um pouquinho da minha história com vocês. E se vocês quiserem conhecer esse lugar incrível, a página no Face é Hostel em Itupeva. O meu celular para reservas e maiores informações é o 11 99692 9627. Venham ser cuidados. Venham ter um dia de paz agradável como esse. Fugir um pouquinho dessa coisa fechada de apartamento, de doença. Venham ter um dia gostoso aqui com a gente. Gratidão por passar esse tempo gostoso com vocês. E até a próxima. Até a próxima, gente. Bibidinha, que também é aqui do hostel, em Itupeva. Beijo, gente. Gratidão. Até o próximo quadro Fazendo com Sentido. Toda primeira quarta de todos os meses. E acompanhe a programação para ver os próximos quadros, beleza? Até a próxima, galera. Valeu.